Ok, bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais um evento da Comissão do Mundo de Trabalho. Eu sou a Corrine Fontanella, a diretora nacional da Câmara de Comércio França Brasil, e antes de iniciar com a temática de hoje, a gente costuma fazer uma pequena apresentação da Câmara, porque sempre se junta nesses eventos pessoas novas, né, que nunca tiveram contato com a gente. Então, a Câmara de Comércio França Brasil é uma câmara muito antiga, fundada em 1900. Hoje conta com 4 capítulos regionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. E desde o ano passado a gente está se expandindo pelo Brasil também. Então, a gente abriu uma antena em Fortaleza e a gente deve abrir mais uma muito em breve no Recife, para cobrir os estados do Nordeste. A gente tem 480 membros hoje, a gente vem crescendo bastante esse ano. Membros que são grandes empresas francesas, é uma minoria, né, em número, mas que são as empresas mantenedoras da Câmara, empresas pequenas e médias de todos os setores, empresas prestadoras de serviços também para as empresas da Câmara, as empresas francesas. E a gente também abriu novas categorias de adesão para organizações sem fins lucrativa, startup, pessoas físicas, recém-formadas ou nem tão recém-formadas na França, brasileiros, no sentido de ser cada vez mais inclusivo, né? Aliás, é o tema da palestra de hoje, mas a Câmara também quer ser cada vez mais inclusiva e permitir que todos que se interessem pela relação França-Brasil, do ponto de vista dos negócios, mas também da cultura, possam aderir à Câmara e participar de todas as nossas atividades. Porque a nossa missão é conectar empresas, empreendedoras, pessoas da França e do Brasil. Então, para isso, a gente organiza dezenas de eventos. No ano passado, foram mais de 160 eventos, sendo 90 em São Paulo, e a gente está seguindo esse ano no mesmo caminho. São eventos de todos os tipos, eventos festivos, como um jantar de final de ano. Aliás, as inscrições vamos abrir muito em breve para as pessoas físicas, para as empresas já estão abertas. Galette des Rois, que é uma festa que a gente faz no início do ano, Soirée à la Française, que a gente faz a cada 2 meses, e aliás a gente tem uma prevista para acontecer aqui, junto com a Comissão Art de Vivre, no final deste mês, dia 29 de agosto. Acho que as inscrições já estão abertas. Então, eventos festivos para fomentar conexões mais espontâneas entre as pessoas, e eventos temáticos para produzir conhecimento. E ali nós temos 14 comissões, a gente abriu comissões novas esse ano, e ali a gente está crescendo, recrutando novos membros para cada uma dessas comissões, porque para a gente é importante que cada comissão possa ter a maior diversidade possível para ter essa diversidade de perspectiva sobre cada temática, sobre cada setor. Então, hoje é a Comissão do Mundo de Trabalho, mas a gente também tem uma comissão jurídica, legal, compliance, que cobre todos esses assuntos mais jurídicos. A gente tem comissão de saúde, de comércio exterior, de riscos corporativos, enfim, art de vivre, que é imobiliário, bioeconomia e sustentabilidade, tecnologia e inovação, enfim, são 14, né? E a Câmara tem trabalhado mais, desde o ano passado, em 2 bandeiras muito fortes, que são bem transversais a todas as comissões das nossas iniciativas, que são as bandeiras da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ESG, cobrindo também todos os aspectos sociais relacionados à inclusão. E, aliás,
aproveito também para divulgar o nosso Fórum de Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável, que vai ocorrer no dia 22 de agosto, na Biblioteca Biblioteca Municipal do Parque Villa-Lobos. Será um dia inteiro com um parceiro, uma organização parceira, o Dia da Terra. Então vai ser muito bacana, a gente vai cobrir várias temáticas, uma delas é bioeconomia e direitos humanos, né? Só para fazer a conexão também com o mundo do trabalho. Então, inscrevem-se, por favor, vai ter um almoço muito bacana com uma ecocozinheira, também para quem puder ficar o dia inteiro. Então, já falei muito. Dito isso, eu vou passar a palavra para a Sara, nossa líder da Comissão do Mundo de Trabalho, que vai apresentar os palestrantes de hoje para um tema que é muito querido para mim também, porque na minha vida anterior, né, antes de chegar na Câmara, eu era líder de um pilar de diversidade etária. Então, esse é um tema que eu acho muito, muito bacana e cada vez mais atual, né? Então, Sara, a palavra é sua. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou associada da Câmara Francesa, sou conselheira também, atuo numa empresa de treinamento e desenvolvimento de líderes, que é minha, eu que fundei. Tenho uma baita história na área de recursos humanos. Eu trabalhei durante 30 anos na área de recursos humanos, em grandes multinacionais, e estou associada aqui na Câmara faz mais de 20 anos, e desde 2008 que eu cuido dessa comissão, né? Então, assim, uma longa história com a Câmara Francesa. Alguns me perguntam por quê, porque eu adoro a cultura francesa e tenho muita afinidade, e aqui é um celeiro de conhecimento, eu gosto muito daqui. Bom, qual a missão da nossa comissão? A nossa comissão, ela tem uma missão de trazer temas que fazem parte do mundo do trabalho. Então, desde temas de liderança, temas de treinamento, desenvolvimento, qualquer tema que esteja atrelado ao trabalho. E para nós, esse tema, quando o Newton fez contato com a Raquel, que é a vice-líder da comissão, que estava aparecendo na telinha, daqui a pouco ela aparece de novo, né? Quando se começou a trazer esse tema, ele é um tema que, para mim, ele tem um valor muito grande, porque eu só acredito num Brasil nosso, quando a gente tenha as crianças tendo uma boa formação e, assim que tenham uma boa formação, possam ingressar no mercado de trabalho com sucesso. Porque eu só acredito no sucesso de um país quando as pessoas tenham conhecimento, sabedoria e consigam, com esse seu conhecimento e sabedoria, ser produtivos e ter uma boa renda em função da qualidade do seu trabalho. Então, você vê os países super desenvolvidos, as pessoas são muito produtivas e todo mundo é um jogo ganha-ganha. É um jogo onde todos ganham. E esse case do Newton nos apaixonou, porque o Newton traz uma experiência muito importante sobre como a gente poder fazer algo que faça diferença na nossa sociedade. Eu combinei com o Newton, né, que ele vai se apresentar, ele é um exemplo de sucesso, ele tem uma carreira também belíssima, e ele trouxe aqui o Tiago para comprovar esse sucesso. Então, nós estamos com duas pessoas aqui incríveis, que têm uma história linda, né? E que vão poder trazer um conhecimento para nós. E vocês que estão aqui, quem está assistindo à distância também, por favor, aproveitem, façam todas as perguntas que vocês quiserem, porque é um case de sucesso e lindíssimo. O Brasil tem muitos desses cases
para nós construirmos um país melhor. Tá bom? Eu, com muito carinho, quero receber o Newton, quero que ele se apresente, mas eu queria receber com uma salva de palmas. Vou colocar ali bom dia para todo mundo, vou me apresentar. A gente vai colocar a apresentação, porque faz parte da apresentação também essa parte, mas eu queria agradecer a todos os colaboradores aqui da Câmara de Comércio França-Brasil, a Raquel, que foi muito solícita também desde o princípio, está acompanhando a gente remotamente, e muito obrigado também pela presença de vocês e quem acompanha esse momento virtualmente. Eu preparei uma apresentação, então tanto eu quanto o Thiago, que é o diretor da Decathlon Morumbi, iremos falar, trazer essa experiência. Queria que você ficasse aqui para o povo da Câmara de ver. Ah, perfeito, perfeito. Eu só vou colocar então aqui a apresentação. E aí, mas compartilha pelo Zoom. Pelo Zoom, vamos lá. Isso. Então a gente vai compartilhar aqui a tela também com quem está remotamente, e aí eu já retorno. Excelente. Ok. Então, eu me chamo Newton Clécio e... gente. Pode ser. Como você... que eu me sinto mais à vontade. Então, eu estou aqui representando a Global Opportunity Youth Network, que é um projeto que a gente chama pelo acrônimo de GOI. Esse projeto nasce pelo Aspen Institute, em Boston, nos Estados Unidos, e em 2020, e ele tem o objetivo de atuar a inclusão produtiva de jovens em vários países, inclusive no Quênia, África do Sul, Índia, México, Colômbia, e nós estivemos em novembro e dezembro em algumas dessas comunidades. A gente vai conhecer o Quênia, a Uganda, a Ruanda, a África do Sul, pessoalmente conhecer como que acontece a inclusão produtiva desses jovens. E quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando de como que a gente faz para aumentar, incluir o jovem na economia local, aumentar a renda desse jovem e aumentar também a escolaridade. Como que funciona? E a gente tem um case de uma empresa francesa, que é a Decathlon, que ao rodar esse case, a gente conseguiu fazer isso na vida de muitos jovens. Então, a gente deixa uma economia pujante com jovens mais preparados. E a gente vai mostrar como isso aconteceu. Esse é o principal objetivo. Então, o tema, a gente está falando aqui de como fazer uma inclusão produtiva de jovens e desenvolver, ao mesmo tempo, a liderança. Porque quando a gente fala de um multigeracional, a gente está falando de diferentes idades no mesmo contexto, com objetivos ali de trazer uma renda, trazer resultados para aquela organização. E este projeto em si, ele mostrou, e o Thiago vai contar para a gente daqui a pouco com mais propriedade, mas ele mostra para a gente como que incluir jovens e preparar esses jovens também pode ser uma estratégia muito interessante para desenvolver a equipe. Como melhorar a comunicação, como você fazer gestão de conflitos, de crises, né? A geração Z, que é a geração mais nova que está no mercado, ela traz desafios emocionais diferentes, então é bem interessante. A gente vai mostrar isso aí para vocês. Alguns dados que são importantes. 24% da população brasileira, ela se encontra hoje na faixa etária de 14 a 29 anos. Mas essa pirâmide etária, ela está mudando. Ela está mudando e está mudando muito rápido. A gente tem esse bônus demográfico no que tange a juventude, mas em 2060, somente 15% da população brasileira vai estar nessa idade, né? Nessa idade até 29 anos. E aí tem também o seguinte, ó, de 14 a 29 anos, 39% eles estão apenas trabalhando.
o que é bom mais ou menos, né? Porque seria bom estar trabalhando e também aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa. E 27% é aquele que não está nem trabalhando e nem estudando, que é bem ruim, bem ruim. É basicamente o dobro a gente tem aí uma mão de obra que não está atuando no mercado de quase 13% atualmente, é praticamente o dobro dentro do recorte de idade. E aí a gente pensou em alguma coisa há muitos anos atrás, eu bati lá na porta da Decathlon provavelmente há 13 anos atrás. Na época tinha um diretor chamado Flávio Fialho. Ele está trabalhando ainda na Decathlon, né? Só que ele está agora em uma outra diretoria. E depois de alguns anos eu conheci o Thiago, que também foi muito solícito. Ele realmente fez um trabalho muito incrível, abriu portas para o que vocês vão ver aqui nesse momento. Compartilhar o áudio. Tem que compartilhar o áudio, né? Então vou voltar aqui no Zoom. E agora para compartilhar o áudio aqui, né? Bom, eu vou interromper o compartilhamento. Eu compartilho de novo. Clico na tela. Compartilho aqui. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou participante da mentoria da Decathlon e nesse último mês eu tive uma experiência maravilhosa dentro da empresa, onde pude aprender mais sobre diversos setores da loja, aprender sobre outros esportes e também sobre o departamento comercial. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e posso afirmar que depois da experiência vocês têm mais um fã da marca. Agradeço muito a Decathlon por ter dado a oportunidade a nós. Também agradeço ao Leandro, Lucas, Aline e o Eduardo por passar esse conhecimento sobre a Decathlon para a gente. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Meu nome é Nicolas, tenho 16 anos e meu esporte paixão é futebol e tênis de mesa. Na Decathlon do Morumbi, nos encontros que tivemos, gostei muito dos profissionais que nos receberam lá. Eles foram muito atenciosos, responderam todas as perguntas e principalmente eles foram muito interativos. Gostei muito das dinâmicas que eles passaram pra gente. Lá eu aprendi que não é denominado setor, e sim universo, como por exemplo o universo do montanismo. Lá é fundamental você ter dois requisitos, vitalidade e responsabilidade. A Decathlon tem mais de 1.400 lojas em 45 países diferentes. Olá, meu nome é Rian Alves. Esse tempo que eu consegui passar com a Decathlon foi uma experiência muito incrível. Eu pude conhecer os setores da loja, pude conhecer os universos e também a história da Decathlon. E nisso eu reparei que a Decathlon ela se importa a ter um cliente fiel. Ela se importa a vender produtos com qualidade para seu cliente. E nisso, reparei que a Decathlon não tem desigualdade. Em si, ela é uma equipe. E ela busca ter um atendimento melhor para seu cliente. Resumindo, foi uma experiência muito boa eu participar da Decathlon. Obrigado.
consideração quando a gente quer implantar um programa social, né, um programa formativo dentro de uma empresa, e principalmente voltado para jovens e para o desenvolvimento das lideranças, para que elas possam também lidar com esses jovens. Apesar que na Decathlon você tem um público muito jovem também, né? Não sei a média de idade dos colaboradores, mas na experiência a gente viu que o público também era muito jovem, então ele se conectava com uma determinada facilidade. A gente tem ali aqueles 5 passos. Então, o estudo do território, vou mostrar para vocês como que isso é feito, análise do perfil dos participantes, perfil comportamental, temperamental, quanto que isso é importante. Alinhamento entre mentores e mentis, né, os colaboradores e os jovens, a orientação ou orientações durante o processo, durante essa jornada, é muito importante, porque imprevistos acontecem. E como que a gente pode promover oportunidades? Porque nem todos vão entrar na Decathlon. Alguns entraram, mas nem todos entrarão. Porém, se eles saírem mais preparados para as oportunidades, isso é o mais importante. Isso é o que importa. É menos como tu falou. Mentis. Mentir significa a pessoa que recebeu um conhecimento. É o mentorado. Se eu não me engano, mentir é até uma palavra francesa, não é? Mentir ou não? Então são os mentorados, são os jovens, né, que receberam a informação. Então a gente vai para o item 1, que é um estudo territorial, e a qualquer momento vocês podem me interromper, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito obrigado. Ok, então ali está a Decathlon. Decathlon Morumbi. Quem conhece? Levanta a mão, por gentileza. Quem conhece? Olha, o pessoal, cliente forte aqui, hein, Thiago? A Sara da Morumbi, que ela vai toda final de semana. Gente, ó, artigos esportivos é lá, é nesse lugar, hein? Decathlon. Ela fica no Real Parque, muito próximo ao acesso que tem a Marginal e muito próximo daquela ponte estaiada, bem próximo. Aqui é a Avenida Morumbi. Essa ferramenta é a MapFry, tem um representante, inclusive, aqui da MapFry, né? Tá aqui. E veja que interessante, quando a gente faz um estudo do território, olha como a coisa, a gente é mais assertivo. Então, para fazer o estudo, a gente fez um perímetro que considera 30 minutos a pé. Uma pessoa que pode ir para a Decathlon 30 minutos a pé. Essa foi a primeira regra. Porque, na média, é o que o jovem acaba percorrendo para um projeto social. Bem na frente da Decathlon tem um projeto social muito grande, chamado Projeto Casulo. Aqui, a gente está olhando a população agora, desse perímetro. Perceba que, quanto mais intenso a cor azul, maior a concentração de pessoas. Então, bem na frente da Decathlon, e vocês vão entender, conforme a gente avançar com os dados, o porquê, tem uma concentração muito grande de pessoas, e aqui também, na parte nordeste, né, do perímetro. Legal, agora a renda. Ali, nesta região, existem muitos prédios de alto padrão. Tudo que vocês estão vendo aqui de laranja significa a classe A, que a porcentagem aqui, eu não estou enxergando aqui, mas alguém pode me ajudar? 26,5. 26,5? 26,5. Claro que na cor ele projeta aquilo que aparece com maior proporção, mas tem um pouco de tudo. Mas a região, para quem conhece, é uma região ali de alto padrão. Com exceção, este local aqui, que é o Real Parque, onde tem um conjunto muito grande de CDHU agora, e aqui também, que é o parque, é o Panorama. É o Panorama, vocês vão conhecer com mais detalhes. Aqui é aquela comunidade que fica lá do outro lado da Marginal. Eu não lembro o nome dessa comunidade, mas é uma comunidade que não acessa muito essa região porque é muito difícil, é muito contramão. Então a gente nem vai focar nela. Eu trabalhei lá no Projeto Casulo durante quase 4 anos, então conheço bem essa comunidade aqui. Eu vi o processo de urbanização acontecer. Veja então que é importante a gente ter esses dados, né? A população que representa a classe C, ela está projetada por essa cor lilás. Qual a porcentagem, por gentileza? 22,2. Ótimo. Então, está bem concentrado nessas duas comunidades. Veja, primeira, a Decathlon está aqui, ó. A Leroy Merlin está aqui.
como fazem parte do mesmo grupo, é por isso que a gente sempre vê, quando tem uma Decathlon, a chance de ter uma Leroy Merlin é muito grande, né? Então aqui nós temos o Real Parque, muitos predinhos da Coab, CDHU, e aqui o Panorama. Vamos mergulhar melhor aqui nessa comunidade, como vocês podem visualizar, muitos prédios. E as pessoas, gente, quando elas estão ali na Coab, no CDHU, eu cresci numa comunidade, né? E na minha comunidade, que fica no Jardim Olinda, a gente passou por esse processo. E eu só faço o que eu faço hoje porque aos 15 anos eu tive uma oportunidade incrível, né, que mudou, de fato, a minha vida. Então, eu sou muito grato. Foi um projeto social lá no Jardim Olinda, mas eu vim de uma família extremamente humilde. A gente cresceu numa comunidade que também passou pela urbanização. Então, o Real Parque ele tem uma ligação bem interessante e peculiar, né? Pegou fogo quando eu trabalhava lá. Aqui é do outro lado da Marginal, dá para ver. Acho que o Thiago não estava lá nessa época, era o Fialho, o Flávio Fialho, mas foi uma coisa muito triste, gente. Eu, pessoalmente, subi na hora que estava começando este incêndio, carreguei algumas coisas ajudando a comunidade, mas eu nunca vi uma coisa tão poderosa como fogo. Para vocês terem ideia, tinha uma rua, os barracos estavam aqui desse lado, o fogo foi tão intenso, o calor fez com que os barracos do outro lado, o fogo não pegou nos barracos. Só o calor já fez o incêndio acontecer do outro lado. Fiquei muito assustado, mas foi um momento muito triste, né? Então, veja, nesse momento a gente não dava mais para fazer nada, né? E aí, o que aconteceu? Depois desse incêndio, começou a urbanização, tá vendo? Essa aqui começou primeiro, né? Já tinha. Essa aqui foi onde aconteceu o incêndio, hoje já está tudo urbanizado, já é tudo prédio. Aqui na frente também é tudo prédio. A urbanização melhora bastante a questão de infraestrutura, mas ela traz outros desafios também. Aqui, agora a gente vai falar um pouquinho da comunidade do Panorama. Olhem as projeções, gente, dos tetos. Essa comunidade eu também conheço, já fui muitas vezes lá, quando eu estava trabalhando no Projeto Casulo. Vejam as projeções e a ausência de simetria nessas projeções dos tetos, elas já significam muita coisa. Aqui tem ausência de saneamento básico, esgoto a céu aberto, tem muita coisa que não é legal aqui, muita coisa. Mas vou mostrar uma outra coisa que tem do lado aqui, bem do lado. Olha lá, bem do lado. Aqui é onde tinha um prédio que era da Sul América antigamente, né? E tem uma outra comunidade que é bem diferente. Vocês podem ver aí que tem piscina, e olha lá a distância que fica. Desigualdades sociais. Desigualdades sociais, tudo bem. O que a gente não pode... a gente tem que lutar contra são injustiças sociais, né? Que é diferente. Mas desigualdade a gente vai ter, porque nós somos diferentes, né? Voltando, então, para o estudo do território, agora, aqui, a gente tem a distribuição da idade. Veja aqui, a Decathlon está lá. Bem próximo à Decathlon, você tem dois grupos muito grandes de jovens, né? De 20 a 29 anos, representado por essa cor lilás, e jovens de 10 a 19 anos, representado pelo laranja. Aqui também no Panorama. A gente tem, então, já identificamos aqui, é perto, é muito próximo da loja, tem uma carência no que tange aspectos sociais, e tem uma idade de um público que pode atuar na Decathlon. Isso está comprovado. E você tem até numericamente, de 20 a 29, são mais de 3 mil jovens, e de 10 a 19, 2.924 jovens. E esses dados é com a ferramenta de geomática. Esses dados, eles são embasados aí no IBGE e está atualizado com a última versão do IBGE e também do PNAD. Aí vocês levantam os dados por essa ferramenta. Perfeito. Legal. Essa ferramenta, originalmente, ela é utilizada muito para, principalmente, franquias, quando ela quer abrir um novo ponto, né? O McDonald's quer abrir uma nova unidade, o Boticário, mas a gente chamou a McFly para um desafio de nos apoiar a entender territórios e ser mais assertivos nas formações. Então,
Essa é a ideia. Tem sido fantástico. Eu, no passado distante, trabalhei com o avô dessa ferramenta. Não consigo lembrar. Era um professor da USP. Eu trabalhava na Ticket e a gente mapeava como montar as áreas comerciais. Fazer gestão. É isso. Eu não consigo lembrar o nome nem do professor da USP e nem da ferramenta. Mas é legal você falando que antigamente, para fazer um estudo desse, contratava um repórter que regulavam as áreas e plano muito caro. Hoje, com a facilidade de uma ferramenta digital, que ela transformou isso, né? Desculpa me chamar, positivamente. Imagina, fica à vontade. A gente tem uma versão gratuita, sim, ela tem uma seleção de dados, mas ela também tem umas suas versões pagas com interpretação dessa parte. Então, assim, com outras, né, para o preço do valor, não faz sentido. A ideia é que realmente todas prover os resultados que tem, esse acesso todo um plano mais completo, com atividades. Muito interessante, gente. É uma ferramenta que realmente ajuda bastante, tanto no que tange aspectos comerciais, mas também na questão de gestão e estratégia social. Tem ajudado muito. Então, uma notícia muito interessante é que o João Caetano, que é o fundador da MapFry, a gente chamou ele para um desafio e ele topou. A gente vai começar neste mês uma formação com um grupo de jovens de uma escola pública em geomarketing. Eles vão apresentar os resultados. Cada grupo vai ter uma marca que vai patrocinar aquele grupo, que vai mentorar aquele grupo. Em outubro, eles vão apresentar na Associação Brasileira de Franchising os desafios que eles conseguiram resolver com esta ferramenta. Vai ser muito legal. Também. E se vocês quiserem, a gente passa o convite para vocês assistirem. Vai ser lá dentro da ABF mesmo. E quase acabando aqui o estudo de territórios, a gente tem uma concentração muito intensa de apartamentos ali na região, inclusive o CDHUs na frente aqui da Decathlon. E para quem é da comunidade, vai lá na comunidade, às vezes ofertar um curso formativo, essa dinâmica, quando é apartamento, muda muito de quando é casa. Processo de comunicação, eu quero dizer. Por isso que é um dado relevante. E por último aqui, olha que legal, ela mostra até o fluxo de pessoas, por onde passam mais pessoas, né? Onde você tem grandes artérias que conectam com a marginal, onde você tem muitos prédios, né? Então aqui você tem é diferente, né, gente, a quantidade de moradores de uma classe A para uma quantidade de moradores de uma classe C e um CDHU. É muito mais pessoas que vivem ali, né? E a quantidade de domicílios, e mais uma vez com a concentração, onde tem mais domicílios. É lá na comunidade do Real Parque. Legal. Então, por isso que é bem importante o Juventudes Potentes, o Global Opportunity Youth Network. A gente tem 80 organizações territoriais da cidade de São Paulo com a gente. 80. Então, a gente conhece bem o território de São Paulo. Precisou de alguma dica de organização, um projeto social, a gente pode te ajudar nisso. Agora vamos falar um pouquinho do perfil dos participantes, né? Quem já fez DISC aqui alguma vez? DISC, já fez DISC? Quem já fez o DISC? Então, o DISC é aquela ferramenta para... Bom, quando você vai procurar um trabalho, às vezes muitas empresas optam pelo DISC, você preenche dados sobre você, um monte de coisa. É uma pesquisa do IBGE, sei lá, que vai para as empresas recrutadoras, né? Não é isso? Perfeito, é isso mesmo. E de personalidade também. Ele levanta o perfil, né? Se você é mais dominante, se você é mais influente, comunicador. Isso é muito importante, assim, para o jovem, para ele se conhecer. O jovem precisa saber as inclinações de comportamento que ele tem, porque vai facilitar. Porque, imagina o seguinte, o jovem fala assim, eu quero ser um advogado, eu quero estar lá no tribunal, defendendo, falando. Só que tem a função lá também da escrita, né? De fazer a ata, de gerar o relatório. E aí, quando ele se depara com essa coisa que é muito detalhista, lista de concentração,
já precisa repensar. Ou ele vai desenvolver essa parte, né? Ou ele vai pensar em alguma coisa onde ele vai usar melhor aquela habilidade dele. E aí as ferramentas psicométricas, elas ajudam a gente nesse sentido, né? A ferramenta que a gente usa é o Personal Map, é uma ferramenta que faz uma correlação de diferentes metodologias de comportamentos, temperamentos, o Big Five que está muito alta, né? Que são 5 traços da construção de personalidade, e a gente roda isso com jovens. Algumas mentorias a gente roda também com a equipe, né? Então, o Boticário a gente roda com a equipe, são várias empresas que a gente roda com a equipe, porque você consegue até falar assim, ó, você que é o mentor, você é muito comunicador e o jovem ele não é tão comunicador assim, você vai ajudar ele a desenvolver isso. Mas o jovem ele é muito bom na lógica, e você pode aprender com o jovem isso. A gente consegue fazer isso, né? Na Febraban a gente está fazendo isso com 12 bancos diferentes, são 200 mentores e 200 mentis, e a gente está fazendo esse matching com a ferramenta. Então é muito interessante porque vai mostrar lá para o jovem, para o mentor, o que ele tem já de forte na personalidade, o que ele pode fortalecer, o que ele tem aqui de espaço para fortalecimento. E, enfim, não vou entrar no detalhe técnico, mas quem tiver aí um interesse depois pode conversar com a gente. Alinhamento entre mentores e mentis. A pessoa tem muita vontade de mudar o mundo, quero transformar, quero ajudar o jovem. Eu conheço muito de marketing, mas será que ele sabe a metodologia, o processo pedagógico de transferir isso para o jovem? Então, a gente ajudou muito a equipe do Thiago na ocasião, principalmente Lucas, Ale, a entender esse processo, entender... olha lá o Thiago. E não mudou nada, hein, gente? Isso aqui há 10 anos atrás, hein? Olha. Legal. E aí a gente ajudou muito a equipe. Então, o Thiago montou uma equipe, essa equipe foi lá, conversou com a gente explicou o perfil do jovem, a gente conversou e fizemos algumas reuniões para preparar a equipe. Porque, às vezes, o jovem também ele vai chegar com uma demanda socioemocional que aquela equipe ela não vai ter o conhecimento, o recurso, e nem seria algo que ela teria que resolver. Seria a própria organização. Então, a gente deixa separado quem faz o quê, pois não. Os mentores, eles são da Decathlon. São da Decathlon. São colaboradores da Decathlon. Nesse projeto, né? Porque eles têm vários projetos. Em cada projeto é um grupo de mentores, certo? Perfeito. Isso aí. Você mostrou bem assim, a região do contexto, aqui. Mas tem já os jovens, muito livre. Legal. Então, os jovens, a gente escolheu de algumas organizações que fazem parte daquela região. O Projeto Casulo é um projeto que fica bem na entrada da comunidade e foi ali o principal expoente de jovens que vinham da comunidade, que tinham esse contexto comportamental, porque a gente queria muito também oportunizar para o jovem uma oportunidade real dele trabalhar lá na Decathlon, né? Alguns, pelo menos. Então, mas vocês fazem um recrutamento, vocês fazem uma publicidade para encontrar... Exatamente. Muito bom. Esse é o próximo tema. Muito bom. Então, o que acontece aqui nesse processo, né? A gente vai lá na organização e a gente junta o grupo de jovens com a coordenação e fala assim, gente, surgiu uma oportunidade muito legal para preparar os jovens aqui dessa organização, mas a gente precisa conversar com esses jovens. A gente vai explicar qual vai ser o conteúdo. Vocês vão aprender o que é varejo, atendimento ao cliente, almoxarifado, os universos da Decathlon. Vocês vão aprender isso. Porém, para você participar, a gente vai fazer os combinados. Tem um horário, você tem que cumprir o horário. A gente não vai usar celular, não pode usar celular durante a formação. E aí o jovem que está disposto a cumprir aquilo, ninguém é obrigado. Eu falava para o jovem, você não é obrigado. Tranquilo se você não quiser. Mas se você for, a regra é essa, eu vou te cobrar por isso. Por este combinado. Então a gente ia nas organizações, conversava com a coordenação com jovens e fatalmente tinha um grupo muito amplo de interessados, até porque para os jovens, Decathlon é um negócio que chama muita atenção. Porque tem uma ligação com o esporte, né?
E muitas coisas interessantes aconteceram, né? Teve uma jovem que ela tinha um desafio com entorpecentes, né? Porque ela vinha de uma família assim, e ela conseguiu se desvincular dessa questão por conta da mentoria. Ela falou quanto que ela percebeu quanto que ela estava ali destruindo o corpo dela, destruindo o futuro dela, e quem mostrou isso foram os colaboradores. Sem falar diretamente no assunto, né? Mas falando o quanto que era importante você cuidar da sua saúde. Então, pensando que, além dos aspectos técnicos, a mudança ela é maior que essa, né? Ela é bem ampla. Então, você tem muitos jovens que saem desse contexto que eles têm algumas feridas, né? Socioemocionais. E a oportunidade, ela fortalece a chance de a gente mudar isso, né? Transformar. Pois não. O processo de mentoria ele acontece durante a formação deles na Decathlon ou após a contratação? Antes. Eles não têm vínculo empregatício. É como se fosse um curso que acontece uma vez por semana ou a cada 15 dias. Normalmente são 8 encontros. Em 8 encontros você consegue aplicar essa trilha. E aí depois você tem um teste, onde eles apresentam. Lembra que um teste eles apresentaram, eles fizeram uma pesquisa na escola, do tipo de esporte, enfim. E apresentaram com slides, usando Excel, usando PowerPoint. Eles também treinavam alguns aspectos mais técnicos, e aí já combinado com a ONG, para poder fazer essa apresentação. E aí depois o Thiago fazia uma entrevista lá para... Deixa eu só te, por favor, completar os trabalhos, porque você não pode dizer eles que são contratados. Tá? Então, o processo de mentoria ocorre nesses 8 encontros que eles fazem com a nossa equipe da loja, e aí alguns podem ser contratados e outros não são contratados. E aí isso é um processo de mentoria com a gente e isso chama de projetos sociais que nós temos no futuro. E a gente fez, pelo menos numa das organizações, que foi Obra do Berço, o nome, a gente fez uma pesquisa com um grupo de tratados, né? Que são jovens que participaram ali do processo, né? E um grupo de controle que são jovens que não participaram dessa mesma organização. A gente fez isso por alguns semestres. E a gente tinha o número de jovens que entravam no mercado de trabalho era 40% maior desse grupo que passou por mentoria. Eles já tinham ido numa empresa, já tinham perdido aquele medo inicial. Então, veja, e até hoje, eu estou falando de uma coisa que começou há 12 anos atrás e eu acompanho muitos jovens até hoje desse processo. Então, realmente dá um resultado. E aí, você também pode aproveitar alguns jovens que vão ser uma mão de obra bem importante, colaboradores bem importantes. Os colaboradores lá do Thiago, eles foram na organização, conheceram o espaço, levaram equipamentos, falaram com os jovens. Os jovens foram até a Decathlon, isso aqui é na Decathlon Morumbi. Se vocês olharem, Deus queira que não tenha nenhum jovem com o celular na mão, tá? Porque esse foi o combinado. Então, veja, os jovens estão lá prestando atenção, aí tem algumas aulas que são mais teóricas, outras que são mais práticas. Aqui eu lembro que essa moça, ela pediu para... Ela explicou, eles aprenderam como separar, como montar aqui um visual merchan, quais eram as regras, e eles estavam fazendo, estavam aplicando isso naquele dia. Claro que aí escolher um dia de menor fluxo na loja, tudo isso o Thiago que fez a orientação para a equipe. Muitas dinâmicas de grupo. Aqui, eu lembro que eles tinham que montar essa tenda, essa barraca. E não é fácil, gente. Pelo menos na ocasião, eu olhei assim e falei, nossa, parece complexo. Mas os jovens fizeram muito rápido, rapidinho. E ganhava aquele grupo que, além de montar mais rápido, definia uma estratégia. Então, eles trabalhavam a questão de equipe, né, nessa dinâmica. Muito legal. Ó, tá vendo? Ninguém com celular, hein? Muito bom. E hoje é difícil, mas a gente já tinha combinado com eles. E o acompanhamento de alguém da organização ele é muito importante, porque durante o processo podem surgir coisas inesperadas. E aí, aquele colaborador que está lá com o Thiago, ele precisa de um apoio. Não é só, não, vamos jogar os jovens lá e deixa o colaborador lá pronto. Não. Tem todo o processo. O Thiago assinava um termo de parceria como diretor. A ONG assina um termo de parceria, onde tem todo o cronograma, todas as aulas, tudo certinho, né? Tanto os encontros com os colaboradores, esses encontros mais preparatórios,
como os 8 encontros com os jovens. E aí, lá na Decathlon Morumbi. Promoção de oportunidade. Então, para fechar o ciclo, o jovem tinha que entender o seguinte, ó, é como a lei do aprendiz. Alguém aqui tem empresa que trabalha com a lei do aprendiz? Não, nenhuma, mas veja, a lei do aprendiz, gente, a gente tem uma ilusão de que a empresa vai conseguir contratar aquele jovem depois da lei do aprendiz, mas não tem como, numericamente não tem como, porque ela tem uma cota para cumprir dentro de um ciclo. Ela pode contratar alguns, mas não serão todos. Por isso que o mais importante é ela desenvolver esse jovem. Porque ele vai sair dali, ele vai estar preparado para melhores oportunidades até. E a intenção da mentoria era essa, preparar, e aí a gente vai ver aqui a história do Vini. Trabalhou com o Thiago contratou o Vini. A gente precisa fazer alguma coisa aqui antes, né? Só compartilhar aqui o áudio. Essa lei do aprendiz, alguns chamam de jovem aprendiz. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Silva, prazer falar com vocês. Eu tenho 23 anos e vou dar meu depoimento aqui um pouquinho sobre quem foi a Decathlon para mim, o que ela representa para mim e um pouquinho sobre a minha história com a Decathlon, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma mentoria dentro da Decathlon Morumbi. O diretor da loja era o Thiago Perrot, tinha o pessoal apoiando também, fazendo essa mentoria, junto com o Newton, o Leandro. Então tinha um pessoal responsável por nós jovens, mas basicamente a mentoria ela era uma capacitação, né, um programa que a gente tinha dentro da associação, onde a gente ia em empresas, conhecia um pouquinho mais sobre elas e basicamente tinha a oportunidade de talvez ingressar naquela empresa. Então, no final de 2019, a gente participou de um processo seletivo, graças a Deus tudo deu certo, eu fui selecionado e eu comecei atuando no setor de ciclismo. Então, de 2019 a 2023, eu fiz parte da equipe de ciclismo, atuando, vendendo, montando bike, entendendo tudo sobre o varejo, sobre a parte do esporte, me apaixonando pelo esporte, pelos esportistas, né, fazendo de tudo para tudo dar certo ali, melhorando meu atendimento, melhorando minha inserção, e foi minha primeira oportunidade de emprego. Então, foi onde eu fui inserido no mercado de trabalho. Graças a Deus, a oportunidade que a Decathlon me deu fez com que isso fluísse da melhor forma. A gente foi inserido de uma forma muito humana, mas de certa forma também, por ser varejo, eu fui inserido ali perto do Natal, então tinha aquela correria, né, de aprender as coisas rápido, mas foi uma grande oportunidade. A gente começou numa multinacional, atuando lá dentro, entendendo como é que funciona, entendendo do tamanho, a proporção que a Decathlon tem e cada vez mais, né, representando mais sobre esporte, mais sobre o varejo em todo o mundo. Então, foi uma super oportunidade. Então, desde 2019 fui atuando lá, aprendendo um pouquinho sobre o que é, né, o sangue azul da Decathlon, e pude atuar em outras frentes, em outros lugares, em outras missões dentro da loja. Fui representante do comércio durante a loja, fui, né, um pouquinho ali eu brinco ali, eu falo que foi um pouquinho do vendedor técnico da seção de ciclismo durante o tempo. Então tinha um pessoal que me consultava para saber mais sobre as bicicletas, tirar algumas dúvidas mais técnicas. Atuei também dentro da oficina da loja, então fazia os reparos, consertos, montagem de bicicleta. Que mais? Depois eu fui representar a Decathlon Morumbi junto com o Decathlon País na venda via WhatsApp, né? O Omnichannel da loja, então a operação mais digital, atendimento ao cliente online. Então, nesses 3 anos foi sensacional. A gente teve a oportunidade de se capacitar ali e se desenvolver. Então, eu agradeço muito a Decathlon pelo meu desenvolvimento. Sem sombra de dúvidas, eu não poderia ter começado num lugar melhor. Sou muito grato por tudo que aconteceu lá. Não é à toa que eu ainda carrego aqui comigo algumas lembranças desse momento. Foi muito legal, muito rico para mim, para o meu aprendizado. E é isso. Acredito que o meu depoimento seja esse. Obrigado a vocês pela disponibilização, pelo tempo, pela oportunidade. E é isso. Tchau, tchau. Ele está na Associação Brasileira de Franquias, a ABF. A ABF, inclusive, se inspirou nessa mentoria da Decathlon, e ela fez também uma mentoria lá
E a gente vai fazer outro agora com a BF e NEPFI. E a BF hoje ela tem 5 jovens que passaram por mentorias e que trabalham na BF. O Vinícius é um deles. Então veja, se a gente quer mudar, a gente pode atingir um pouco mais a raiz da coisa, né? Leva mais tempo, mas os resultados são mais perpétuos, né? É legal. E o Thiago acreditou. O Thiago foi uma pessoa que... Imagina, eu fico pensando, né? O Thiago cheio de coisa lá para resolver na loja, gigante, um monte de pepino para resolver. Mas mesmo assim ele conseguiu encontrar um tempo, ele conseguiu encontrar um jeito. Então expresso minha gratidão aí mais uma vez. Vou colocar novamente aqui. E eu queria então só para recapitulando, né? O que foi feito então? O estudo do território, vocês viram, a aplicação de um assessment para analisar o perfil, alinhamento com os mentores e mentees, isso antes de acontecer a formação, um acompanhamento, uma orientação durante o processo, e depois a gente começa a promover oportunidade para esse jovem, né, que é ajudar o jovem, de fato, a ser inserido ou aumentar a escolaridade dele depois da mentoria. Mas eles ficam incríveis, gente. O mercado começa a disputar. E aí ele já percebe, porque ele vai entender que, se eu investir em conhecimento, aprender uma coisa nova, eu vou ser melhor para esse mercado. As pessoas vão me querer. E aí ele vai sempre ser assim, né? E agora eu quero receber com muitas palmas Thiago, por gentileza. Só pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto. O som sai aí? Isso. Perfeito, então vou até. Não, pode falar aí. Fico aqui? Vou tentar. Bom, bom dia, né? Como o Nilton falou, eu sou o Thiago Ferro, sou o diretor da Decathlon Morumbi. Antes de entrar na Decathlon, fui oficial do Exército, eu me formei em Educação Física. Daí surgiu minha paixão, sou apaixonado por esporte desde criança. Meu irmão trabalhava lá e me convidou a fazer parte da empresa. Eu iniciei como vendedor há 16 anos atrás. E fui galgando os cargos aí de gerente de seção, gerente de operações, diretor de loja, onde eu estou há 11 anos. Passei por algumas lojas de Praia Grande, Alphaville, e agora eu estou no Morumbi aí nos últimos 6 anos. Né? Assim como a Sara falou, eu sou muito apaixonado pelo liderança, desenvolvimento. Acho que é isso que me motiva a estar hoje como líder de uma unidade e trabalhando com as pessoas aí, como o Nilton falou. Né? Acho que é isso. De minha vida, fica um pouco bom. A gente tem um espaço assim, para perguntas. Quem quiser fazer perguntas para o Thiago, que esteve nessa frente, fiquem à vontade. Tem uma aqui para esquentar, que é qual que é o papel do líder, Thiago, na sua opinião, ao liderar equipes com jovens que têm o primeiro emprego. Você viveu isso algumas vezes, e adultos com experiência. Eu não sei se você vai lembrar desse nome, Thiago, mas tem uma jovem que chama Fabiola. A Fabiola, ela está há quase 12 anos, 13 anos lá na Decathlon Morumbi, e ela mandou um recado, né? Ela agradeceu imensamente por essa oportunidade. Ela mora no Real Parque, a Fabiola participou do projeto Casulo e hoje trabalha há 12 anos, mais de 12 anos na Decathlon. Então, como que é fazer essa gestão de equipes multigeracionais? Bom, acho que hoje a gente tem a quarta geração dentro da Decathlon, né? Então, a geração Y, X, Millennium e agora a gente está quase entrando na quinta geração, daqui a 2 anos. Né? Como você citou, a gente tem o menor aprendiz, eles iniciam com 16 anos, a gente tem colaboradores com 16 anos, até hoje a pessoa mais, uma idade mais avançada da loja. Eu sou o segundo, né, com 43, mas tem uma moça com 45. Pego de 45 a 16 anos. Então é uma coisa muito simples. Não seria uma coisa muito simples se não fosse, acho que, inserido no contexto que a gente fala sobre o esporte. Né? O esporte ele é muito inclusivo naturalmente. Além de... São faixas etárias diferentes, mas a gente fala sobre o espírito esportivo de ser jovem. É um espírito jovem, de
competição, de superação de resultados, não sobre alto rendimento, mas a inclusão do esporte, de você fazer um vôlei com todas as idades, com todas as classes sociais, você fazer com todos os gêneros, você jogar futebol da mesma maneira, isso ele facilita o nosso ambiente para poder incluir essas diversas faixas etárias, e não só faixas etárias, também classes sociais, né? Como você citou da Fabiola. Eu tenho a Fabiola com 12 anos, eu tenho o Leandro, que apareceu em quase todas as suas fotos, que tem 14 anos de empresa, eu tenho a Aninha, que também é do Real Parque, com 11 anos de empresa. Então, essas pessoas cresceram e são muito importantes para a conexão de... Você imagina que a Fabiola hoje, se eu não me engano, tem 32 anos, mais ou menos. Ela entrou com... Mentira, ela entrou com 17 anos. Ela entrou lá com 17 anos, foi mãe lá. Ela foi desenvolvendo a vida dela lá com a gente, né? Então, isso facilita essa inserção, mas acho que o grande facilitador para mim, tá, é o esporte. O esporte é inclusivo e, naturalmente, você aceita mais pessoas de tipos diferentes, de situações diferentes, realidades diferentes para poder trabalhar nisso, poder inserir no mercado de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse projeto, deixa eu ver se eu entendi. Assim, a empresa que você cuida, né, que você representa, faz um estudo para identificar jovens que possam ser desenvolvidos, e esses jovens vocês juntam alguém que mora perto da empresa, e aí seleciona um grupo de jovens, eles passam por uma mentoria, que, pelo que eu entendi, são 8 vezes, né? E depois desses 8 vezes, alguns, se tiver oportunidade, podem ser contratados. Na Decathlon, isso começou em que ano? Só completando, quantos ciclos? Posso falar? Então, eu estou desde 2018, foi quando o Newton me procurou lá, então desde 2018 a gente faz isso na Decathlon. Tá? De cabeça não vou lembrar, mas são 5, 6 ciclos que já se passaram por isso. E como que funciona esses ciclos? Então, nós recebemos esse jovem lá e fazemos formações que minha equipe tem. Então, a gente prepara esse jovem da mesma maneira que eu preparo uma pessoa que está entrando na Decathlon hoje. Como funcionário. Com a diferença que um funcionário hoje, eu faço isso de uma maneira diariamente, e nos encontros nós dividimos essas grandes pedras em 8 semanas, em 8 encontros. Então, em uma semana nós temos o que a gente procura num jovem no mercado de trabalho. Então, quando eu vou procurar uma pessoa, um currículo, né, vou procurar, eu quero esse tipo de perfil, que foi o que um dos meninos falou. Vitalidade, responsabilidade, agora tem a sinceridade, a autenticidade. Então, são o que a gente procura no perfil, e que seja esportista. Depois disso, como a gente trabalha as vendas na Decathlon? Então, aquelas formações que o Newton passou, a gente tinha a parte teórica, provavelmente 1 hora, 2 horas dentro da sala de aula, né, da sala de formação, com os vendedores que são referentes naqueles assuntos dentro da Decathlon, para poder depois treinar isso com eles lá dentro. A gente identificava eles com um colete diferente, né? Então, ou era um colete de preto ou azul, diferente do colete da Decathlon, justamente para o cliente, quando ele chegasse, e falar, opa, aqui tem alguma coisa diferente, ele está em treinamento, e sempre com uma aumento de colete de Decathlon para poder identificar, e algum cliente perguntasse alguma coisa, opa, eu sou da Decathlon, eu estou aqui para te ajudar, e estou em informação. Então, e aí, no final do ciclo, de cada um desses ciclos, nós fazíamos uma sessão de recrutamento real, e definíamos o perfil. Na verdade, cada gerente de sessão, ele define o perfil que ele precisa para completar a equipe dele. Então, e fazíamos recrutamento com esses jovens naquele dia. E aí saíram 2, 3 perfis que a gente contratou, e como ele chama de Vinícius e eu chamo de Guilherme. O nome do menino é Guilherme Vinícius. Por isso que ele falou Guilherme e o Nilton lá, Vinícius. Assim como o Gui saiu e foi. Eu queria saber como que você começou, se você teve apoio
que lugar você pegou essa filosofia? Obrigado pela pergunta. Meus pais, eles vieram do Nordeste na década de 80, né, para São Paulo, morar numa comunidade chamada Jardim Olinda, na Zona Sul. A gente cresceu lá 4 crianças pequenininhas, numa condição muito, muito vulnerável. E aí eu falei assim, gente, eu não quero viver assim para sempre, né? Mesmo como criança, passando muita vontade. E eu percebi que alguns caminhos poderiam ser trilhados. Um deles era a educação. Tinha que se formar, tinha que aprender a estudar. E aí, depois do curso, eu fui para uma empresa que fica na Verbo Divino, que era a Rude da Globo, e as pessoas me ajudaram muito lá. Eu tive mentores. Não tinha uma estrutura, mas me ajudaram com relação ao vocabulário, com relação à vestimenta, com relação à postura. Eu lembro que a pessoa do RH me levou durante uma semana nos restaurantes da região para que eu aprendesse a ter postura, porque eu nunca tinha ido. Há 16 anos, mais ou menos. E aí eu falei assim, eu vou querer devolver isso para a sociedade de alguma maneira, né? Então, isso foi a principal inspiração. Claro, eu trabalhei no setor de TI durante 10 anos, porque eu precisava fazer uma base de renda, né, para poder se formar. Aí eu me formei em Ciências da Computação, fiz 2 pós, uma em Gestão de Pessoas e outra em Business Inteligência. E hoje eu atuo numa organização que ela é social. Ela não é uma empresa, ela é uma ONG. Ela não tem fins lucrativos, né, que é o Juventudes Potentes, ele está debaixo da United Way Brasil. A United Way Brasil é uma filantropia, ela está em 41 países, ela tem 132 anos. Foi assim que eu me inspirei, né, pela minha história. Olha que coisa interessante, quando eu fiquei 10 anos em TI, e aí eu fui morar fora do Brasil, porque era um objetivo que eu tinha aprender inglês, porque eu sabia que inglês era uma barreira social. Eu fui morar na Irlanda, na cidade de Galway, Irlanda do Sul. E quando eu voltei para essa mesma ONG que eu era aluno, só que como professor. E foi onde eu comecei a criar muitas alianças com empresas, né? E foi uma coisa muito legal, porque a ONG se fortaleceu, os jovens se fortaleceram, e depois de um tempo, a United Way me convidou para fazer a coordenação desse projeto, que é um projeto mais global. Então veja como foi importante o inglês, né? Se eu não tivesse aprendido inglês, eu não estaria nessa oportunidade. Então foi assim que tudo começou. Muito bem. E se, vamos supor, alguém aqui de uma empresa fala assim, eu gostaria de trazer esse projeto para a minha empresa, o que tem que fazer? Legal. Até deixei aqui no slide, esse aqui, a gente chama de elevado à potência, né? A gente tem feito isso com muitas empresas, que é o seguinte, a gente já fez isso com a Accenture, com a Morgan Stanley, com a Anshan, com a Lear, 3M, várias empresas, né, com a própria ABF, com a Next Generation, que é a geração dos filhos dos donos das franquias, das marcas. A gente leva para uma imersão social em uma ONG. Então, a gente leva aquele grupo de líderes e os jovens daquela ONG vão mostrar o que é uma comunidade, vão mostrar quais são os desafios, quais são as oportunidades. E aí, normalmente, eles já se sensibilizam ali e eles definem equipes para que possam montar um projeto que vai atender, porque a gente não quer colocar uma coisa que pensamos. Então, exemplo, a gente vai na Unilever na sexta-feira, a gente vai levar um grupo de jovens, eles vão ter uma experiência muito legal, mas a gente se adaptou a uma coisa que a Unilever já precisava fazer dentro do grupo de diversidade, de voluntariado. Então, a gente tenta entender a dinâmica da empresa para que se ajuste àquilo que já existe, né? Este é o primeiro caminho, né? E sempre o processo identifica jovens, identifica a empresa, elabora um sistema de mentoria, é sempre esse o fluxo, um sistema de mentoria, e desse sistema de mentoria é um jogo ganha-ganha, porque quem foi mentorado ganha conhecimento e a empresa ganha possíveis colaboradores para o futuro. Perfeito, é isso. Perfeito. Eu até devo imaginar, né, com outras organizações que a gente também rodou o projeto, a própria equipe depois falou quanto que isso
foi ótimo e uma oportunidade de desenvolvimento, lidar com o jovem, lidar com aqueles conflitos. Então, talvez o Thiago até consiga trazer mais com propriedade, porque deve ter um convencimento, algumas equipes talvez vão ter alguma resistência no primeiro momento, porque é lidar com o novo, lidar com o diferente, com o jovem, mas depois o final é muito emocionante, gente. Aí talvez o Thiago consiga trazer com mais propriedade esse desenvolvimento da equipe com a experiência. Como você leva só o fator econômico, é exatamente o que você falou, né, sabe? Então, a empresa ela ganha com o colaborador que está dando resultado para ela, como o Guilherme falou, que ele começou na loja, depois ele foi trabalhar na parte de bicicletas, ele não andava de bicicleta, ele não tinha conhecimento de bicicleta. Nós formamos ele como um conhecedor de bicicleta, nós formamos ele como mecânico lá, já como nosso colaborador. Então, isso como resultado econômico, é o resultado que essa pessoa que foi contratada, ela gera. Mas tem toda a equipe que deu suporte para essas pessoas, e eu acho, pessoalmente, é o que mais a empresa ganha, é esse ganho de experiência com aquelas pessoas, de viver realidades diferentes, de entender um jovem de uma maneira diferente. Então, lá nas imagens, eu tinha vendedor que veio de projeto social, eu tinha gerente de sessão que tinha vindo de projeto social. E se via naquele momento, como o Nilton falou que ele teve essa inspiração, e se viu naquele momento há anos atrás, e que estava ajudando a formar a geração futura, né? E até seria a próxima pergunta, né? De verdade, eu não tive tanta dificuldade, a anterior, não tive tanta dificuldade, porque na minha equipe hoje, eu tenho 20%, que não é eu escolhi 20%, é uma cota. Eu tenho 20% de pessoas, de colaboradores, que surgiram de projetos sociais. Não necessariamente com o Nilton, mas nós temos a Decathlon tem uma parceria, a Decathlon Morumbi, ela tem uma parceria com o Cazu, que é esse projeto que o Nilton falou. Nós já temos uma outra parceria com a FAS, que é um projeto na rua de cima do Cazu, e outros colaboradores que vieram de outras regiões que cresceram em projetos sociais. Então, e eles são colaboradores, são casos de sucesso da vida, que vieram de projetos sociais, estavam lá, e quando encontravam com outros colaboradores, cara, eu vi isso, então não tem como não dar errado, não tem como dar errado, não tem como dar certo. Então, são pessoas como nós que estão aqui aprendendo, a gente está para ajudar a dar mais oportunidade para eles. Temos perguntas aqui? A porta de entrada dos jovens que são selecionados é por jovem aprendiz que vocês contratam? Não, não necessariamente. Depende da idade. Então, tá. No caso do Guilherme não foi, ele foi CLT. Nós temos na Decathlon, depende muito de convenção coletiva, de sindicato, de onde você está, mas o Guilherme entrou como um colaborador de 30 horas, na escala 5x2, então trabalhava 6 horas por dia. Depois, e aí depende muito de oportunidade, né? Saiu uma pessoa que era 44 horas, ele, durante o trabalho dele, ele mostrou-se que era um colaborador que poderia agregar mais, nós colocamos mais carga horária para ele, se transformou em 44 horas, mas, porque ele já tinha 18 anos, né? Mas a gente também tem menor aprendiz que veio desse processo. Então depende muito da idade e depende muito do perfil. Mesmo sendo o primeiro emprego do Guilherme, ele entrou como 30 horas, ele entrou com uma carga de maior responsabilidade, mas eu tempo dele aprender e mostrar que ele poderia agregar mais para a gente. Então, para você, eu tenho muita preocupação com o sensei, né? E quando você chama um adolescente que já está no casulo, por exemplo, ele já está em alguma atividade. Tem alguma ação para trazer esse sensei ou para o projeto, ou para o casulo? Muito importante a sua pergunta. Então, o sensei é aquele jovem que ele não está nem estudando e não está nem trabalhando, né? A gente vê esse jovem como um potencial, assim, se ele for trabalhado. Mas com a empresa, a gente tem que fazer um combinado. Então, eu fazia o combinado com os dois líderes, que na ocasião eram o Lucas e o Alê, né, que estavam ali na liderança do Thiago. Falava assim, existem essas dores. Tem aquele jovem que não sabe ler, não sabe escrever, tem aquele jovem que eu mostrava as dores. Qual é a dor que você consegue assumir?
porque eu não posso simplesmente... Então, e este era um recorte que a gente estabeleceu em parceria. E tudo bem, porque eu vou encontrar alguma outra empresa que vai estar disposta a trabalhar dores diferentes, né? E como que a gente faz o convencimento? Tem muitos, dependendo da vulnerabilidade do jovem, o caminho que ele entra é mais socioassistencial. Dependendo, vou dar um exemplo, tá? Eu não tenho como cobrar, vou falar um nome genérico, mas é um caso real. Da Amanda, de 15 anos, que ela sofreu uma violência sexual toda a sua infância, e ela começou esse ano a escola. Foi a primeira vez neste ano que ela foi para a escola, porque ela estava trancafiada praticamente como uma escrava. Então, eu não posso cobrar dela o mesmo que um outro jovem que, tudo bem, cresceu só com a mãe, mas ele estuda na escola desde os seus 7 anos de idade. É diferente a dor. Essa dor é uma dor muito diferente. Precisa encontrar alguém que tem capacidade de apoiar. Então, dependendo da vulnerabilidade do jovem, a trilha é diferente. Um jovem, por exemplo, que está em liberdade assistida, que é um jovem que ele fez alguma coisa contra a lei, então tem empresa que não quer o jovem, e tudo bem, não tem problema nenhum. É uma questão da empresa, e ok, isso não é um preconceito, porque às vezes a empresa ela não está preparada para esse tipo de demanda. E isso precisa ser muito claro entre as partes, né? Uma pergunta, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, a gente sempre propicia oportunidade para o jovem de acordo com a dor. O hospital tem que funcionar de acordo com aquela dor. E a gente é muito claro para a empresa nesse sentido, para tomar decisão coletiva. Eu queria te fazer essa pergunta mesmo. Quando um jovem tiver uma passagem criminal, como vocês lidam com isso? É claro que também depende da intensidade do ocorrido, né? Quando se trabalha um jovem de liberdade assistida, dependendo do que ele fez, ele fica isolado por um tempo, no máximo até 3 anos, né? Mas se foi alguma coisa de onde ele pode até ficar mais tempo. Mas esses casos, quando vai para uma organização social territorial, assim, é um jovem, por exemplo, que cometeu um delito, talvez um assalto com um simulacro, alguma coisa que não é tão grave. E aí ele vai para uma instituição. No máximo é isso, tá? O que eu já tomei conhecimento. E quando ele vai para a instituição, a tendência é que ele quer mudar. Já lidei, já cuidei de jovens assim. Na instituição, sim. Mas tem empresa que não, e tudo bem. Tem empresa que não aceita, e ok. Mas eu preciso dizer para a empresa, e não identifico o jovem. Você está achando que se for algo grave? O mais grave. Por exemplo, não teve um assassinato, assim, porque é diferente. Quando é algo hediondo, ele não vai para as organizações sociais. Ele vai para a organização social quando ele está no processo muito próximo de uma reabilitação mesmo, né? Então o juiz fala, você precisa ir para esta ONG. Porque uma medida socioeducativa. Isso, uma medida socioeducativa. Porém, quando eu vou para uma empresa, eu falo assim, nós temos este jovem, este, tem 2 jovens que estão nessa condição. Você aceita que esses jovens estejam aqui? Aí ele fala sim ou se não. E tudo bem. Então, moço, isso, essa moça, ela fez a mentoria da Decathlon e foi muito estratégico, porque assim, quando ela viu ali aquelas pessoas, fisicamente, assim, olha o tamanho do Thiago, fisicamente, assim, todo mundo desse jeito, e aí na organização, estrategicamente também, estávamos conversando com ela sobre a importância da saúde, do futuro, e ela era muito boa, assim, em tudo que ela fazia. Então, em questão de 6 meses, essa moça conseguiu sair do vício. Foi bem. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo online, é a Cristina Lira. Ela está perguntando, gostaria de saber se tem algum modo de selecionar o colaborador certo para direcionar determinado perfil jovem, de acordo com características, personalidade. Tem. A melhor ferramenta para isso é a Cristina Lira, né? Isso. Muito obrigado, Cristina Lira, pela pergunta. Hoje é o Personal Map, porque ele vai mostrar a construção de personalidade daquele jovem e daquele mentor. E assim, não existe um matching perfeito, mas existe, dá para identificar o potencial de cada um, né, o que vai funcionar melhor, onde que eles podem se ajudar e quais são
as questões que precisam ser trabalhadas, principalmente no jovem. Então, isso é possível, mas aí o melhor caminho é sempre usar a ferramenta, porque é uma ferramenta que tem metodologia científica, e isso vai ajudar bastante. Esse é o caminho que eu digo. E essa ferramenta vocês usam em todos os projetos? Não em todos os projetos, porque é uma ferramenta que essa, no caso, já é paga mesmo, e aí a empresa, ela vai, por exemplo, a Febraban, ela paga, né? Então, todo o C-Level, 200 participantes que são mentores, eles rodam a ferramenta com eles têm uma formação online, de 1h30, se preparam para receber o do jovem. Aí eles recebem o do jovem, o jovem também roda, responde, e a gente cria um matching, e as duplas já sabem o que eles precisam trabalhar entre eles, as fortalezas entre as duplas. Isso é muito legal, isso ajuda muito. Então a ferramenta você aplica para ambos, para tanto para o mentor quanto para o mentorado. A Decathlon, né? A Decathlon, ela teve que fazer um investimento aí. Então, ela investiu, por exemplo, jovens que moravam muito distantes, que queriam fazer a formação. O Thiago pagava a passagem. O Thiago pagava um lanche super bacana lá para eles no dia da formatura. Provavelmente ele tirava isso de algum budget, talvez de treinamento, não sei. E pagava alguma coisa legal ali para ter a formatura no final. Ele se preparava para isso. Financeiramente também. Algumas empresas pagam lá para rodar o assessment também, né? Eu queria, desculpa, perguntar qual é a questão dos custos? Vai uma empresa que a gente trabalha, quer fazer isso, ela contrata a sua organização, ela paga para vocês, existe uma remuneração para os selecionados ou só uma ajuda de custo para eles chegarem? Quais são os custos envolvidos numa operação para a empresa que quer ter esses jovens lá para mentoria ou futuramente contratar? Boa pergunta. Tem organizações que o investimento é muito baixo e a gente tenta se adequar àquela dinâmica da organização. Mas tem organização que não. A gente vai fazer uma agora com a Accenture, que eles vão investir um recurso muito alto. Cada jovem vai ter uma bolsa de quanto, Jonathan? R$300, mas durante um período assim. Então, veja, não vai ser porque a empresa que vai ter esse potencial de pegar 40 jovens, mensalmente dar R$300 para ele durante 6 meses. Mas a Accenture, ok, topou. E, além disso, ela vai ter aquele custo daquele colaborador que, ao invés de estar fazendo uma outra produção ali, com um resultado mais tangível, ele vai estar preparando aquele jovem. No caso do Thiago, eu tenho certeza que os custos eles não foram assim tão expressivos, né? Porque era transporte, alimentação e a mão de obra dos colaboradores que estavam ali, né, Thiago? Eu já nem acho que a mão de obra é um custo, é um investimento, quando eu falei sobre do desenvolvimento pessoal. Eu estou ajudando a minha equipe a se desenvolver pessoalmente de alguma maneira. Então, é isso. Então, eram colaboradores que poderiam estar atendendo, poderiam estar gerando resultado, mas como o Nito explicou lá no começo, a gente definia os melhores dias da semana, onde teriam menos fluxo, eu poderia sofrer menos com a falta dessa equipe. Então, nós tínhamos, era esse investimento, era um custo de transporte, de verdade, a gente não dava nem R$100 por vez que iam, e os lanches que a gente tinha, nós usávamos os nossos produtos. A gente teve farinha, temos água, temos isotônico, nós usávamos os nossos produtos. No dia no último dia, fez uma celebraçãozinha diferente, que tinha um pãozinho de merda, alguma coisa, que também não é uma coisa absurda de investimento. E com a sua organização tem algum custo? Uma empresa XPTO quer fazer isso. E aí nós chamamos você. Eu quero 10 jovens, por exemplo, para mentorar. Nós contratamos vocês? Nós temos esse custo também com vocês? Não tem esse custo. Agora, por exemplo, se você quiser levar um EAP, aí sim você vai ter um investimento. O EAP, que é esse produto que eu acabei mostrando aqui no final, que a gente rodou com grandes empresas, né, até o momento. E aí, assim, só recapitulando, gente, a gente não é uma empresa, é uma ONG, é uma organização que não tem fins lucrativos. Né? Então, dependendo da proposta, a gente já rodou isso aqui com muita gente gratuitamente. Né? A gente rodou um desse daqui no Citibank, recentemente, com 200 jovens. A gente levou 200 jovens para o Citibank, tinham 60 colaboradores que foram treinados, eles responderam o personal map, os jovens responderam o personal map, e foi muito, muito interessante. Né? E aí o Citibank ele resolveu fazer uma doação muito boa para o Juventudes Potentes, e ele é um parceiro doador agora para o Juventudes Potentes.
Então tem coisa que até começa numa gratuidade. A Decathlon, eu sei que tem a Fundação Decathlon, que reforma quadras, enfim, tudo que está mais ligado ao transporte, a gente procura caminhos, assim, não tem uma imposição, não tem um... Isso tudo pode ser bem discutido. Eu acho que você já até respondeu, mas acho que você perguntar, assim, para ficar mais evidente. Tem um custo evidente, às vezes, da empresa que contrata, seja para contratar o disco, seja, e também vocês fazem parcerias com outras ONGs, né, para aí é um celeiro também de formação desses jovens. Tem um custo para essas ONGs participar desses projetos? Não, para a ONG, totalmente zero, totalmente zero. O Juventudes Potentes, hoje, ele é uma organização que ele trabalha para fortalecer o ecossistema de formação de jovens, né? Nós estamos em 3 frentes. A gente está na subcomissão de juventudes da cidade de São Paulo, com poder de voto. A gente também está no Pacto Nacional pelas Juventudes. Na semana que vem a gente vai estar no Rio de Janeiro com o Ministério do Trabalho e Emprego, vai ter um encontro com o pessoal do G20. Então a gente está nessas esferas. O objetivo nosso não é lucro, ele é um objetivo de realmente impactar o ecossistema formativo de jovens. Eu tenho uma curiosidade. A carga horária de mentoria por ciclo, por exemplo, na Decathlon, era de quantas horas? 4 horas. 4 horas por ciclo, né? Então, 18 e 32 horas. Durante esse período, qual que elas são posições no contrato, no caso, e o jovem, não é? Eles estão lá como visitantes da área. Usualmente, a gente tem um termo de parceria que é assinado entre a organização social, a Decathlon, e todos os responsáveis assinam, os responsáveis dos jovens, quando o jovem é menor, assinam um termo de ciência, responsabilidade, autorização de imagem, para que isso aconteça. Se não é assinado, ele não pode participar. E aí era um caso, 8 vezes ele ia na Decathlon durante 4 horas. E durante quanto tempo? 4 meses, uma vez por mês, uma vez por semana? São 8 vezes, são 2 meses e meio, é uma vez por semana que ele... Uma vez por semana de 4 horas. Acho que é importante, assim, a gente está falando sobre a Decathlon Morumbi. Por que a Decathlon Morumbi? Porque normalmente, como o Milton falou, nós temos a Foundation, que é o braço institucional da Decathlon no United, né? Cada diretor de loja ele tem a missão e tem a autonomia de firmar parcerias locais. Então, o que eu fiz com o Milton dessa maneira não foi o que o diretor do Bar Center fez com uma outra ONG que ele tem parceria. Então, são parcerias diferentes, né? Eu tenho uma outra parceria lá que nós fizemos nós formamos jovens como encordadores de raquete e como mecânicos de bicicleta. Não contratamos, a nossa parceria era formar essas pessoas, porque eu tenho minha equipe, ela é formadora a nível Brasil de encordamento, e eles saíram de lá encordadores. Para que, se eles quiserem entrar no mercado de trabalho como encordadores de raquete em qualquer uma empresa, eles podem fazer. Então, isso é uma parceria Decathlon Morumbi. Dessa maneira que a gente estabeleceu a parceria na Decathlon Morumbi. Eles praticam várias modalidades esportivas. Para a gente, na Decathlon, precisa que ele seja esportista, qualquer que seja o esporte. E essa era uma das prerrogativas Claro. O Flávio perguntou lá no início como foi selecionada, que eram jovens que deveriam ser esportistas, que batiam com o perfil e que queriam fazer essa mentoria na Decathlon. Né? Então, todos eles tinham contato com qualquer uma que seja. Né? Por exemplo, o Guilherme, eles andavam de bicicleta, não era atleta de bicicleta. O contato dele no esporte era isso, jogava futebol, e é isso que a gente preconiza com o grupo. A pessoa tem a ligação com o esporte, ela seja esportista, né? Não atleta. Então, dentro da Decathlon, ela vai conhecer modalidades esportivas. Eu fui atleta de vôlei, né? Fui atleta de futebol. Meu maior tempo como gerente de sessão foi na parte de bicicleta. Então, eu só sabia andar de bicicleta, sabia nada de bicicleta, de tecnicidade, e aí nós vamos aprendendo isso durante o... Vai passando isso. Vai passando.
prefere que a pessoa seja esportista daquele esporte que ela está inserida, porque a troca com o cliente daquele esporte é muito mais rica. Eu ando de bicicleta, eu vou trocar com alguém que anda de bicicleta, é muito mais rico. Mas, independente disso, a gente dá a formação técnica daquele esporte para isso. Hoje no Brasil, a maioria das pessoas, ainda bem que está mudando, mas é futebol. Né? Então, se eu vou procurar para 10 meninas, normalmente desses 10, 7 jogam futebol. E nós temos 10 sessões na loja. Se eu for contratar esses 10 meninos, 9 vão estar inseridas em esportes que eles não praticam. Então, mas eles são esportistas. E por que esportista? Porque ele está ligado os nossos valores, né? Eles são ligados ao esporte, independente de qual seja o esporte. Então, a gente contrata pelos valores, não pela expertise naquele esporte. Mas ele acaba tendo noção de outros esportes. Com certeza, com certeza. E agradecer, né, pelo convite. Dizer que, assim, gente, a minha vida ela foi transformada por um projeto muito similar. Então, eu sei quanto que é importante e porque houveram Thiagos, diferentes Thiagos nessa jornada, e vocês também podem ser. A própria Câmara de Comércio França-Brasil está sendo um grande Thiago nesse momento, oportunizando compartilhar deste projeto tão bonito que a gente tem tanto orgulho. Então, eu queria expressar minha gratidão para todos vocês. Muito obrigado. Nós precisamos respeitar o horário do compromisso. Vocês não precisam sair, vocês podem continuar a fazer perguntas, mas a gente vai oficialmente fechando, mas vocês podem continuar. Antes de eu falar qualquer coisa, eu queria que o Thiago falasse, depois a Raquel, que fez todo o contato com eles, falasse também. Thiago, o que você contou para nós? Como foi vir aqui? Olha, eu não sou uma pessoa que fala muito bem em público, que está tendo cliente todos os dias. É uma coisa que me deixa meio ansioso. Ainda mais quando eu penso quando tem mais não sei quantas pessoas do outro lado da tela. Mas, bom, primeiro, eu fui bem super bem recebido, estou bem confortável em falar. É um assunto que me move desde sempre. Acho que ajudar as pessoas é uma coisa que eu sempre tive. Minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso. E é muito bom compartilhar isso, né? Mas quando tem resultados positivos dessas ações. A última pergunta era o que eu deixei de mensagem para as empresas. Cara, acredita, acho que pessoas, por mais que o mundo esteja mudando com inteligência artificial, enfim, no final das contas, sempre vai ter que ter pessoa para poder fazer todo esse gerenciamento e no final elas vão ser impactadas, né? A gente vai viver para pessoas, não vai viver para robô, né? Acreditem nos projetos. Acho que o projeto, normalmente, quando a gente tem um parceiro que é super sério, que tem todos os cadastros, tem tudo correto, não tem chance de fazer errado, mas a chance ela é muito mitigada, é muito minimizada, né? E no final são as pessoas que a gente está formando cada vez mais o futuro. Você falou sobre você no Brasil com inclusão, com educação, cara, é isso. Se não tiver essa coisa, a gente não educar como a gente precisa que as pessoas sejam, ninguém vai fazer, e aí a tendência é que ela demore e não tenha resultado positivo para a gente. Muito obrigada. Olá, tá lá, Raquel. Raquel. Bem, bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Eu adoraria estar aí com vocês, apesar de ter assistido à distância. Queria agradecer o Newton, o Thiago, a Sara, toda a Câmara de Comércio. Espero que essa reunião tenha servido para dar exemplo para outras empresas, né? Fazerem o mesmo, iniciarem um projeto desses, que nem a Decathlon. E a vantagem de a gente ter mudado para o híbrido, também queria deixar dito que tem uma gravação, então outras pessoas podem vir assistir esse evento e se inspirar. E queria agradecer muito, foi ótimo. Bom, eu agradeço. Vai.
Não, bom networking para vocês. Adoraria estar na presença de vocês, mas estou um pouco longe, estou de férias. Beijo grande. Beijo. Eu queria agradecer demais o Thiago e o Newton e a presença de vocês por se interessar por esse tema. Nós temos visto no nosso Brasil muitos projetos de mentoria e esse é um deles, e a gente vê que o conhecimento compartilhado é um jogo ganha-ganha. Cada vez mais nós precisamos ajudar uns aos outros. Eu mesmo participo de alguns projetos de mentoria também, como mentora. Já fui muito mentorada também, e se eu pudesse dizer assim, do meu sucesso profissional foi em função de receber muita mentoria. Então, aqui tem uma mensagem para a gente levar para o nosso dia a dia nas empresas, o que nós podemos fazer para crescer a sabedoria coletiva e a gente tomar decisões conscientes, bem pensadas, para um bem maior. Se todo mundo se ajudar, nós seremos muito mais fortes e saudáveis, né? Mas é isso. Obrigada pela presença e podem continuar perguntando aqui para os dois.